E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Galera, dando continuidade nos vídeos de neurotransmissores, hoje a gente vai falar daquele que, pelo menos na minha opinião, pela minha experiência e pelo aquilo que eu já passei, eu considero o neurotransmissor de sensações de bem-estar o mais importante de todos. Hoje a gente vai falar da serotonina. Então, logo após a vinheta, vamos destrinchar esse assunto aí para vocês. Bem, pessoal, o Bruno Pino uma vez falou uma frase que eu considero uma coisa muito interessante. Você não pode ir em um restaurante, olhar um cardápio e falar: nossa, essa comida é boa, cara, sem ter provado a comida antes. E nessa parte de serotonina eu tenho uma experiência boa para falar para vocês. Por quê? Porque eu tive problemas com serotonina antes de eu entrar no mundo de academia, de eu entrar no mundo de esteroide anabolizante e tudo mais. Como eu havia citado aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma série, eu vou falar de cada neurotransmissor responsável, pelo menos os mais importantes, tá? Os mais afetados também pelo uso de esteroides anabolizantes, e depois eu vou falar o que você pode sofrer de danos com alguns determinados esteroides anabolizantes em alguns determinados neurotransmissores, porque tem anabolizantes que às vezes alteram uns e outros e por aí vai. Em meados de 2010 eu tinha uma vida muito desregrada, eu bebia muita vodka com energético, tá? Eu passei por uma fase onde eu ia muito em balada e eu tinha mania de tomar anfetamina. Às vezes para poder ficar em rave, essas coisas assim e tal. Só que isso foi uma fase que durou até pouco tempo, esse lance de uso de anfetamina. Só que desde moleque eu tenho distúrbio no sistema nervoso central. Eu tinha muito tique, eu tenho tremedeira, isso desde quando eu era adolescente, tá? E o meu pai, ele tinha, porque meu pai é falecido, ele tinha problema com epilepsia, ou seja, o meu distúrbio no sistema nervoso central, ele é de cunho genético. E por algumas eventualidades da vida, por eu dormir pouco, eu beber muito, eu ter passado por problemas financeiros, porque quando eu era mais novo, digamos assim, eu era playboyzinho, meu pai era rico, eu já fui rico, por incrível que pareça. E então eu acabei passando alguns problemas, problemas corriqueiros da vida e tal. E eu desenvolvi ansiedade. Eu sempre fui um cara muito ansioso, muito ansioso. Eu acho que eu já tinha um quadro de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E eu não sabia disso, porque na época que eu era garoto, isso era uma coisa, não tinha tanta informação assim pra gente pesquisar, saber o que era. E os pais às vezes não sabiam, nem sabiam que um filho tinha. Entendeu? Às vezes achava, é da própria natureza do garoto mesmo, e na verdade não é. E essa ansiedade generalizada, com o passar do tempo na minha juventude, foi evoluindo, ficando cada vez pior por causa do uso de bebida, falta de sono, excesso de trabalho, excesso de estresse emocional, e aí eu tive um ataque de pânico, né? O que aconteceu com isso? Esse ataque de pânico me desenvolveu o transtorno do pânico. Toda vez que eu me sentia mal, o meu coração começava a palpitar, a minha pressão subia, e o que eu fazia? Montava no carro, corria para o postinho de saúde para ser medicado. A primeira vez que eu tive o transtorno de pânico, eu achava que estava tendo um ataque do coração. Eu cheguei no posto de saúde, dando um chute na porta onde entram os pacientes para serem atendidos, e eu me joguei numa maca lá e falou: tô tendo um ataque do coração, por favor me ajude. E a médica na hora teve o discernimento de ver que aquilo era um ataque de pânico. Me deu um calmante na veia, né? Eu apaguei,
Só que ela não me explicou direito o que eu tive, que eu tinha que fazer um tratamento para isso e tal. E eu demorei 6 meses para descobrir que eu estava sofrendo de ataque do pânico. E cara, é uma coisa terrível. Você pensa, no meu caso eu achava que ia morrer. Toda hora eu achava que ia ter um problema de ataque no coração. E você sente um aperto no peito, sente que o coração está palpitando, batendo, parece que o coração está batendo descompassado. E vai parar de bater a qualquer momento ou vai explodir dentro do peito. É uma sensação horrível, cara. Eu falo, não desejo isso para ninguém. E eu achava que isso era coisa de gente fresca, antes de eu ter. Eu falo, pimenta dos outros é refresco, né? Mas o que isso tem a ver com a serotonina? Geralmente esses tipos de distúrbios psicológicos têm a ver com queda na produção de serotonina. E eu vou explicar para vocês como que a serotonina é produzida, tá? Para quem não sabe, eu estou relatando problemas com insônia, problemas para dormir, que eu venho tendo desde o ano passado, e eu vou também fazer uma correlação aqui da ansiedade, do transtorno de ansiedade, do TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que nada mais é que uma queda nos níveis de serotonina e distúrbios do sono. Você consome os alimentos, e em alguns alimentos tem um aminoácido triptofano, tá bom? Por exemplo, na carne vermelha. Esse triptofano, ele é convertido no seu organismo por algumas enzimas em 5-HTP. Por isso que você vê muito em, às vezes, protocolos de esteroides anabolizantes, alguns coaches colocarem 5-HTP quando o atleta vai utilizar, por exemplo, boldenona, que a boldenona ela causa uma desregularização nos receptores de serotonina. Então a pessoa fica deprimida, pode causar queda na serotonina e a pessoa entrar em depressão. Eu mesmo já passei por isso com boldenona. Eu utilizava o antidepressivo porque na verdade eu tenho um distúrbio, eu tenho uma doença neurológica, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho que usar o medicamento, entendeu? De maneira contínua. E de vez em quando eu acabei por parar de usar justamente num ciclo onde eu estava usando boldenona em 2016. Cara, o medicamento saiu da corrente sanguínea, eu deprimi na hora. Passou 2 semanas que eu tinha parado de usar a fluoxetina, que era quando a boldenona ia começar a bater lá pela 9ª semana ou 10ª semana. Eu desanimei de tudo. Eu parei de treinar, parei de comer, parei de fazer dieta, parei com tudo. Não queria, parei de aplicar os produtos, parei com tudo. Eu simplesmente deprimi, porque eu tive uma queda de serotonina absurda. E isso me gerou transtornos, e aí eu acabei voltando. Eu fiquei um bom tempo sem utilizar, porque eu não conseguia mais a receita do medicamento. E isso gerou problemas na minha vida pessoal, profissional e afetiva. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro trabalha com ondas? E essas ondas, aquele lance da física quântica que eu estava explicando, que muita gente achou que eu estava ficando louco e tal. Eu acredito piamente nisso, por quê? Porque se você estudar a física quântica, você vai ver a influência que a sensação de bem-estar, pensar positivo, ou seja, tá com seus níveis de neurotransmissores que te deixam com sensação de bem-estar super elevados, você vai ver a influência que isso tem na sua vida física. Por quê? Ninguém consegue ir para frente na vida tão deprimido, cara. Você não tem nem, mesmo que dependa apenas do esforço físico e não tipo de algo, por exemplo, que as pessoas consideram até magia, por exemplo, o pensamento positivo atrai coisa positiva. Mesmo que dependesse do esforço físico, você já viu algum deprimido ter capacidade de produzir bem alguma coisa? Não tem. E queda na serotonina, depressão nada mais é do que queda na serotonina. O que acontece? Como eu estava citando, você consome o triptofano vira 5-HTP, e esse 5-HTP vai ser convertido em serotonina. Ou seja, a sua doença neurológica pode estar vindo do seu intestino, da sua alimentação, às vezes, tá?
E por isso que tem algumas vertentes, por exemplo, como a do Dr. Larry Ribeiro, que ele trata a depressão manipulando a administração e suplementação de triptofano e 5-HTP. Tem alguns casos que resolve, tem casos que não. Eu acho que vai muito do grau da doença neurológica e psicológica da pessoa, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que tem distúrbios psicológicos, você tem que saber muito bem quando você vai escolher um tipo de esteroide anabolizante. Por quê? Porque se você utilizar, mesmo que você vá tentar amenizar esses efeitos colaterais, você ainda vai ter um pouco de efeito colateral. E eu acho, cara, que não compensa, tá? Por experiência própria. Não compensa. Eu tive fases da minha vida onde eu estava utilizando a fluoxetina, que eu posso dizer que foram as melhores fases da minha vida. Por exemplo, quando eu fiz o tratamento de síndrome do pânico, eu utilizei a fluoxetina, então eu tive uma melhora na minha recaptação desse neurotransmissor da serotonina, e cara, parece que as coisas começaram a andar, parece que foi como um passo de mágica, sério mesmo, eu não estou brincando. Tudo na minha vida começou a melhorar, a minha vida amorosa melhorou na época, a minha vida profissional melhorou, eu arrumei um emprego que eu comecei a ganhar bem. As pessoas falam, Bike, mas isso é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da minha cabeça, realmente. Porque é a cabeça que manda em tudo, é a mente que manda em tudo, é a consciência que manda em tudo. Se você não tiver com a sua consciência, a sua mente saudável, cara, nada na sua vida vai pra frente. Entendeu? Por isso que eu considero a serotonina o neurotransmissor mais importante, pois ele é o principal neurotransmissor que causa a sensação de bem-estar e de felicidade e de alegria, tá? E com isso você acaba atraindo coisas boas para sua vida, tá? Pessoas boas, coisas boas e etc. Detalhe, quando eu parei o tratamento com a fluoxetina pela primeira vez, parece que também como um passo de mágica, parece que a minha vida desandou da noite para o dia. A empresa que eu trabalhava, na verdade eu era comissionado na época, parou de vender. O meu relacionamento começou a dar problema, terminou. Eu sofri um acidente de carro, praticamente o meu carro deu PT. E cara, eu sei que muita gente vai falar que isso daí é coisa de louco, mas só quem passa na pele sabe que não é, tá? E eu vou falar pra você, cara, a loucura e a mente estão totalmente conectados, tá? Então, pode ser coisa de louco sim, você ter uma queda na serotonina e a sua vida não ir para frente. Você pode realmente estar ficando louco, né? E isso vai te prejudicar na sua vida pessoal. Então, eu não vou citar agora a parte dos esteroides anabolizantes, que eu estou falando do efeito do neurotransmissor, o que ele faz na sua vida. Mas já adiantando, tá? A trembolona, muita gente fala, mas ela causa trembolona, a gente tem que usar 5-HTP porque vai causar problema de depressão. A trembolona ela age mais na dopamina. E ao contrário do que vocês pensam, a trembolona ela causa problemas psicológicos por feedback negativo. Eu não vou entrar no mérito agora, porque depois eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou falar da dopamina, mas em resumo já para vocês, a dopamina sobe com a trembolona, por isso você tem aquela sensação de poder, de bem-estar, de estar se sentindo eufórico. Isso para quem tem ansiedade pode até piorar o quadro, entendeu? Quando a dopamina sobe, um processo contrarregulatório da dopamina, qual que é? Justamente a prolactina. É antagônica à dopamina. Então quando um está alto, outro está baixo. E aí é onde a prolactina se eleva no corpo para equilibrar os níveis de dopamina. Quando você utiliza por muito tempo, acaba que essa queda na dopamina fica muito baixa e você pode vir a ter problemas de desânimo, problemas de nervosismo, estresse. Por quê? Porque você vai estar com esse neurotransmissor em queda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum amigo aí que já usou um antidepressivo, que eu estou na recaptação da serotonina, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe com mais pessoas, porque depressão e ansiedade, cara, estão altamente conectados. Eu esqueci de falar da insônia. A serotonina,
ela depende um pouco da luz do sol para ser convertida por exemplo, aliás, corrigindo, o 5-HTP depende um pouco da luz do sol para ser convertido em serotonina. E adivinha qual que é a matéria da serotonina? A serotonina, à noite, é convertida em melatonina pela glândula pineal, e por isso que pessoas com deficiência de serotonina podem ter problema de ansiedade e levar também a problemas de insônia. Então é isso aí, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E o próximo neurotransmissor que a gente vai trabalhar aqui vai ser a dopamina. Beleza? Abraços e até o próximo vídeo.